Olá, boa noite. Tô aqui mais uma vez nessa quarta-feira, dia 17 de junho. Apesar da quarentena, a gente se perde um pouco, né? Mas eu tenho feito lives quase todos os dias, mas sempre pelo Facebook. Apenas uma vez por semana é que eu faço a minha live aqui no Instagram. Sempre uma live feminista com uma mulher interessante, uma mulher que geralmente é minha amiga, né? E dessa vez, não podia ser diferente, eu convidei a Rosana Ramos, que é uma amiga minha de muitos anos, assim. Nós nos conhecemos na Universidade de São Paulo, ela fazia ciência política e o direito, né, lá na USP. E desde lá, né, militamos juntas no movimento estudantil. E aí desde lá nos tornamos muito amigas. Então eu vou colocar ela para dentro, que ela já tá por aqui. Isso. E aí a gente continua essa conversa. O tema de hoje que a gente escolheu é sobre manifestações em tempos de pandemia. Oi, Rosana, tudo bom? Oi, Paula. Tá me ouvindo bem? Tô. Você tá me ouvindo bem também? Tô, tá ótimo. Porque é meio estranho, né? A gente começa a falar e não tem retorno, então a gente não sabe se estão ouvindo, se não estão. Mas é. É, você já tá bem escolada, né? Porque você tá fazendo bastante trabalho Eu na, tô. na internet. Eu tenho brincado, eu falo assim, se eu perder a eleição, eu vou virar influencer digital. Ah, do maior apoio. Pra Ai, mim, você sabe que é a primeira live. ah, Então, mas é super legal. O pior é que é viciante, sabe? Porque é gostoso. E ainda mais aqui no Instagram, que é um veículo mais informal, né? Mais instantâneo. Então, a gente pode conversar assim, super à vontade. É muito bom mesmo. E, e deixa eu só falar uma coisinha antes. claro, Assim, eu tô com problema de iluminação e dá pra ver nos óculos, né? Só que se eu tirar os óculos, eu não te enxergo. Então, vai ter não, que fica ficar com tranquila, não esse. tem problema nenhum. Talvez falar um pouquinho mais pra baixo aqui. Eu já fui assim te apresentando, tá? Antes de você chegar, né? Falando desde quando eu te conheço. E antes da gente começar a conversar, eu vou aproveitar o intervalo aqui já para cumprimentar a Rita Pereira, que entrou, o Gilvan, o Caio Martins. O Caio está coordenando o meu plano de governo, tá? Aqui em Cubatão. Bacana. É. O Bruno também, Bruno muito querido, um arquiteto aqui de Cubatão também participando, um jovem arquiteto participando também do meu plano de governo, tem me ajudado muito a fazer, inclusive, um mapeamento de como que a doença, a Covid-19, tem se expandido territorialmente na cidade. Ele tem me ajudado a fazer esse mapeamento e a mostrar, né, a desigualdade social que a gente tem na cidade, como que essa doença ela impacta de forma diferente os territórios. A, a Livraria Brasil Vida entrou, a Rita Pereira também e o Joaquim de Moraes, por enquanto. E, bom, Rosana, a gente escolheu um tema, né, para falar que é um tema assim muito amplo, né, que é o tema das. Eu pus até uma interrogação, né? Manifestações em tempos de É, pandemia, porque achei ótimo. primeiro isso tem sido uma dúvida, né? Assim da própria esquerda, né? Que está acostumada a se mobilizar nas ruas, né? E agora nesses tempos de pandemia fica com essa dúvida porque também nosso discurso tem sido um discurso de preservação da vida, de valorização do isolamento social, né, de preservação das pessoas, justamente o contrário do governo, né, que tem agora, principalmente agora, quando a doença chega aos mais pobres, nas comunidades mais carentes, na periferia, agora tudo bem, então volta ao trabalho, todo mundo, né? Porque o problema, assim, foi equacionado nas elites, né, na classe média, e agora que chega com mais potência, né, não que não tivesse chegado antes, porque eu sempre gosto de lembrar que a primeira pessoa, pelo menos que a mídia noticiou, morta por Covid, foi uma empregada doméstica, né? É. Negra, uma mulher negra no Rio de Janeiro, né, que contraiu a doença dos seus patrões que vieram da Itália, né, de férias, e não a avisaram, né, que estavam em quarentena, né? Bom,
Então, essa é sempre uma dúvida. E nós temos duas grandes mobilizações, né, recentemente. A mobilização antirracista, né, que foi, assim, o start dela, né, aconteceu nos Estados Unidos, né, né, mortes de pessoas negras, em geral jovens negros, né, e até não trazem essa comoção, mas que bom que alguma coisa foi o estupim para que a gente se mobilizasse, né, para que tivesse uma atitude não só, né, contra não ser racista, né, não basta não ser racista, mas ter uma atitude antirracista. Essa é uma mobilização forte. E a outra mobilização das mulheres, né, que aconteceu nesse domingo, mulheres derrubam Bolsonaro, né, nas redes sociais. Então, duas grandes mobilizações de internet, na rede social, mas junto também uma mobilização que nas ruas, que começou com as torcidas organizadas, né? E que, assim, meio de forma espontânea, que os partidos de esquerda estão assim, tipo, vamos junto, não vamos, né? Uns defendem que sim, uns defendem que não. Então, como você é uma mulher negra, ou seja, você junta, né, o aspecto, né, da discriminação de gênero, de uma manifestação que eu citei, por ser negra, né, sente as dores do racismo também, né, muito na sua vida. E, além disso, é uma dirigente do Partido dos Trabalhadores, já foi da Executiva Nacional, foi da direção da Fundação Perseu Abramo, né? Então, eu queria saber... Não, eu fui do diretório, pensa, né? o que você pensa sobre isso? Então, isso só para fazer uma introdução, para dar tempo também do pessoal chegar, né? Entrou aqui também a Bruna, a Thaís Emídio, a Thaís... A Bruna eu conheci em Minas, ela fez um curso comigo, que não tem nada a ver com o aspecto político. Que bom que ela está aqui. Prazer, Bruna. É muito bom. A Thaís Emídio é uma assistente social, super engajada também, minha amiga, companheira aqui do Partido dos Trabalhadores, está muito engajada também na campanha. E aí, para a Bruna, né, que talvez não saiba, né, eu sou pré-candidata a prefeita da minha cidade, viu, Bruna? Por isso que eu tenho feito... Cubatão. Cidade de Cubatão, por isso que eu tenho feito semanalmente, né, essas lives aqui no Instagram. E aqui eu escolhi ter esse perfil, é uma live feminista, eu só entrevisto mulheres que eu admiro. Não sabia disso. São mulheres que eu admiro. Então, você é uma delas, Rosana. Então, a minha primeira pergunta é, né, como é que você tem visto, né, essas mobilizações, né, o que você pensa de ir ou não para as ruas, né, se isso é um dilema mesmo, ou se é um falso dilema? Bom, Paula, primeiro, assim, queria agradecer pelo convite, né? Eu acho muito legal estar aqui, de poder contribuir de alguma maneira. E também eu fiquei pensando como é que eu começaria esse papo contigo, né? Falando sobre as mobilizações. E, de certa maneira, quando você me apresenta, ou nos apresenta, ou apresenta, é um pouco da maneira que eu tinha imaginado começar. Porque quando a gente fala em manifestação, assim, nós duas, assim, nós nos conhecemos no movimento estudantil, final dos anos 80, início dos anos 90, não sei muito bem o ano, fazendo movimento estudantil na USP. Por que é legal falar isso? Porque eu acho que até 85, né, que tinha um fechamento democrático, né, ou antidemocrático, até a abertura em 85, as mobilizações, as manifestações, elas eram muito diferentes. Então, quando a gente começa a militar, a gente já pega o período de abertura, né? Uhum. Depois, em 88, já tem a Constituição. Então, a gente, ainda que assim, que é mais velha do que uma boa parte dessa galera que está indo para a rua, a gente começa num outro período. E esse pessoal que provavelmente que foi para a rua, que começa com as torcidas, claro que tem parlamentares, tem trabalhadores que foram no último final de semana, muito provavelmente estão acostumados com um período de mais tranquilidade nas manifestações. Uhum. Embora as manifestações tenham acontecido enfrentamentos, mas
não era um enfrentamento da época da ditadura. E quando a gente começa, já tinha passado as diretas, né? É, Toda porque a aquela gente também não é tão velha mobilização. assim, né, Rosana? Aí foi 88, 89, né? Isso, exatamente. Então a gente começa depois de toda essa mobilização. Eu sou mais velha que você, então, assim, ainda quando eu entrei na faculdade, eu entrei em 84, né, para fazer jornalismo. A gente foi se conhecer depois na USP, eu já estava fazendo ciências sociais. Mas eu acho importante falar sobre isso, porque essas mobilizações, elas estão num período de muita insegurança, Uhum. né? Então, assim, o que eu tenho analisado a gente não sabe o que vem pela frente, o que tem que encarar, né? Como ir para essas manifestações e não cair em provocações, né? Então, eu acho que queria falar um pouco sobre isso. Aí você já falou sobre os 3 temas, sobre as mobilizações. Eu queria acrescentar mais 2 coisinhas que eu acho importante falar, que além dessas manifestações que a gente tem visto na Paulista, no Rio de Janeiro, em Porto Alegre, nós também começamos a ter mobilizações de trabalhadores defendendo, assim, contra o fechamento das empresas, né? Contra o Uhum. fechamento de fábrica. Então, as ruas sempre sempre foi um lugar nosso, né? De luta. E com a pandemia, o que aconteceu é que ela ficou praticamente para a direita, né? A base de apoio do Bolsonaro durante 2, quase 3 meses, você não tinha nenhuma manifestação de luta democrática nas ruas por conta da pandemia. Então, acho que é isso que muda. E uma coisa bem bacana que eu acho que o pessoal que foi para a rua, né, falou: ó, se a gente pode trabalhar, a gente pode protestar. Eu acho que quem é da periferia e que vai para a rua está muito acostumado com toda a sorte, né, que enfrenta. Então, você pega ônibus lotado, né, você Uhum. corre todos os riscos, você corre os riscos de violência. Assim, não tem muito o que fazer, né? Tem que ir para a rua. Agora, é muito delicado, eu acho, assim. E eu acho que a gente tem que ter muita cautela nesse momento, saber primeiro o que nos unifica. Porque a gente costuma sempre brigar com os nossos próprios parceiros sobre aquilo que a gente pensa. Então, é muito fácil a gente achar que tem razão, né? Uhum. Na esquerda a gente sabe como funciona, cada grupo acha que tem a sua razão, e eu acho que a gente tem que começar, assim, quem são os nossos inimigos, né? E Sim. focar nos nossos inimigos. Definir uma estratégia. As táticas, elas podem ser diferentes e cada um vai ter sua interpretação, né? Eu vou citar 2 casos, assim, que eu acho que eu até discuti muito. Um deles foi o do Emicida, né? Que na véspera da manifestação, da primeira manifestação, segunda já, né? Ele soltou um vídeo pedindo para que os negros não fossem às ruas, porque os negros são os mais, enfim, são as vítimas preferenciais. Então ele fez um longo vídeo, mas ele estava falando como eles dizem, ele estava falando para quebrada, né? Ele estava falando para a periferia, para Sim. quem o acompanha o trabalho dele. Ele sofreu muitas críticas em relação a isso, né? O outro que também assim se posicionou e que teve muita crítica foi o Luiz Eduardo Soares, que escreveu um texto dizendo que assim era melhor não ir para a rua porque haveria uma provocação e em havendo essa provocação seria um motivo que daria para ser instaurado o golpe, né? Sim, uma Quer dizer, ditadura assim, militar, como a uma gente está ditadura. sempre, né, sob essa ameaça, né? O presidente tem feito Exatamente. essa ameaça já diversas vezes, de diversas maneiras. Ninguém pode falar assim, não sabia. E aí, assim, vamos lembrar que nas manifestações nos Estados Unidos, né, o Trump ameaçou classificar, né, o Antifa como, né, o movimento antifascista, né, fascismo, como terrorista, né? Então, aqui nós também temos uma lei que pode permitir, que pode ser utilizada para classificar qualquer grupo como terrorista. Então, esse era um temor. Assim, ainda bem que a história mostrou que o Luiz Eduardo
Soares estava errado, né? É, Agora, cada um tem a sua análise, né? Eu acho que as pessoas, assim, primeiro, tem várias questões que envolvem, primeiro, a saúde. Cada um sabe a sua dor e a sua preocupação, né? As aham, pessoas que têm comorbidades, por exemplo, não podem ir para a rua, sim, que moram com idosos, né? Quer dizer, assim, é a preservação da vida, como você falou, né? Então, é, e por isso a direita ocupou o espaço todo. Primeiro, porque são negacionistas. Eles não sim. acreditam na pandemia, né? É tudo uma invenção da mídia para derrubar o governo. E também eles não Segundo, dependem do SUS, né? mas mesmo quem dependa do. Mas mesmo quem. Você tem razão, não depende do SUS. É, Mas mesmo quem depende do SUS tem uma coisa de negação, assim, né? sim, Não sim, sim. acredita, É, né, no que. No, e segundo que o próprio Bolsonaro estimulava todo mundo a ir para as ruas, né? Porque ele acredita, inclusive, na imunidade de manada, né? Quer dizer, você ter hum, de 60% a 70% da população se contraía o vírus, você começa a ter um cinturão de imunidade. Isso os infectologistas dizem claramente. Só que para ter essa imunidade de manada, também as especulações, né, os cálculos matemáticos, assim, é que para isso a gente chegaria a 100 mil mortos, né, em poucos meses. Então, a sim, gente está falando de vida, né? Então, e aí cada um sabe se pode ir, se vai, se não vai. Então, eu acho que a gente tem que ter muita paciência nessa hora. Entender aqueles que não vão para a rua, mas também ser solidários e apoiar aqueles que vão para a rua. Porque também aqueles que estão indo para a rua estão se claro. expondo à própria saúde e se expondo também a todo tipo de violência, porque ainda bem que no último final de semana correu tudo bem, né? Mas a gente, eu sempre falo, assim, é engraçado quando a mídia vai noticiar uma manifestação, a primeira coisa que ela diz é se a manifestação era pacífica ou não, como se isso fosse um critério e como se isso só dependesse dos manifestantes, né? Ser pacífico Claro. ou não ser pacífico, né? Isso é muito. Então, as manifestações elas foram O que não tranquilas, acontece, digamos porque o assim. domingo passado, não este, o anterior, né, houve aquele conflito na Paulista por conta justamente de uma manifestação da direita, né, que foi lá e começou a provocar, né, e Exatamente. protegida pela polícia, né. E o papel da polícia, hein? Também, assim, eu tenho ficado horrorizada, assim, com o papel da polícia militar. Hoje mesmo eu assisti várias notícias, né? De que aquele. Não lembro agora o cargo do No militar. Rio de Janeiro, não. Não, em Brasília, que o governador do Distrito Federal demitiu, né, o comandante lá da Polícia Militar, porque ele sabia da ação Do fogo. contra o Supremo, né, e não tomou nenhuma providência assim para impedir, né? A... Então você vê assim uma conivência, né, uma cumplicidade, né, com os movimentos fascistas, né, em defesa do presidente, né, da República, como esse da Sarah Winter, Winter e outros, né? O problema é que com essa questão do ódio, né, que foi, né, assim, está sendo disseminado pelo Uhum, Bolsonaro, isso a gente acompanha, eu acho que é muito tranquilo de dizer, tem algumas coisas que a gente pode não concordar, mas tem umas que não tem como a gente não concordar, né, porque o ódio que está sendo disseminado e o empoderamento que também ele dá para a questão das armas. Então, você começa, se a gente recordar, a gente teve vários casos, quer dizer, vários, mas a gente teve dois que foram muito claros, assim, de seguranças de supermercado que mataram, né? sim, Assim, então você começa a ter segurança do supermercado, você começa a ter guarda civil, você começa a ter policial civil, policial militar, e você chega também, né, é a cultura da milícia, né? é a cultura da milícia, Não que sei. você faz bom, a gente pode pegar aqui em São Paulo anteontem, né? Foi que um menino de 15 anos foi assassinado por dois policiais
né, a paisana, que estavam protegendo um patrimônio de sabe-se lá quem. Né? Então, as pessoas que estão armadas, elas se sentem no direito de fazer a justiça que ela bem acha. Isso está sendo muito estimulado, né? Verdade. Então, e eu acho que isso é muito preocupante, né? Então, quando a gente fala também o cuidado de ir para as ruas, dos provocadores, porque pode ter miliciano infiltrado, né? Você pode estar num ato super legal e, sei lá, sair alguém atirando, não tem garantia de vida. E aí, por isso que eu acho que, assim, falar sobre que a gente vive em tempos diferentes do que foi durante a ditadura, porque antes, eu estou falando por mim, por você, quem veio depois, havia toda uma preparação, havia digamos assim, uma inteligência, né? Quando você vai manifestar, você vai para a rua, de segurança, de garantir a vida das pessoas, né? Minimamente, né? Você tem uma estratégia, uma tática ali de como atuar, quem que vai fazer uma eventual conversa. Como a gente vem de um outro período que é mais tranquilo, a gente não tem essa, digamos assim, essa sapiência, né? Esse saber de organização. Então, isso preocupa muito e é um pouco o que preocupa os partidos políticos também, né? Da esquerda. O PT tem uma preocupação em relação a isso, mas tem apoiado todas as manifestações, né? Eu acho muito legal assim que a primeira manifestação tenha surgido meio que das torcidas, né? Organizadas, eles estão fortes. Tem uma coisa que tem que aprender a conviver, porque, por exemplo, nessas manifestações... Que orgulho você deve estar, né? Do seu partido. Corintiana. Time, né? A Rosana é corintiana. E aí, assim, eles começaram, né? Eles foram para... E no momento em que eclodiram as manifestações dos Estados Unidos. Uhum. E aí eu queria falar um pouquinho, assim, sobre cada uma dessas manifestações. Tá, deixa eu cumprimentar. Então, só tem várias pessoas que entraram depois. Aproveito para beber água. É isso. Eu tinha parado na Thaís. O Tássio Neves, o Igor, o Lídio. Oi, Igor! O Igor, nosso amigo do Movimento Estudantil. Fala, pode falar do Igor? Não, pode falar. Eu quero o Lídio é nosso pré-candidato a vereador aqui em Cubatão, pelo Partido dos Trabalhadores. O Daniel, meu irmão, entrou aqui. A Flávia. A Ariadne também é uma amiga do Movimento Estudantil. Estudava Direito na UFBA, na Bahia. Não, ela fez, acho que é católica. Depois, agora o doutorado que ela está fazendo na UFBA. O Ivânio. O Daniel fala assim, o tempo vai mostrar o lado certo da história, para a gente ficar tranquilo. A Andréa Pita, olha aí, nossa amiga. Ai, Andréa! Muito bom. Mônica Marques, também uma professora aqui de Cubatão, também nossa pré-candidata a vereadora. A Thaís fala assim, os bens, vidraças e estabelecimentos são mais importantes que as vidas, né? Acho que citando o caso que você falou. A Raquel... É isso. E a Mônica eu já falei. Eu tô vendo a Flávia Tremaschi também, que é uma amiga. Que isso. Bom. Então, mas diga, você falou que queria falar das manifestações. Não, eu queria falar um pouquinho assim, depois você controla meu tempo, tá? Não, tranquilo. Olha, bem. O Igor falando que tá muito orgulhoso de ver a gente brilhando. Obrigada, Igor. Assim, eu queria falar um pouquinho de cada uma, porque assim, são pautas muito distintas, né? O que eu queria falar um pouco, e eu queria também falar sobre, até porque, como você é candidata, acho que é legal falar um pouco sobre políticas públicas depois, para cada uma dessas áreas, citar algumas coisas que existem, assim, bem legal, dar uma pincelada. Mas... sobre a questão vidas negras importam, né? Uhum. É uma manifestação que acaba aparecendo aqui no Brasil muito pautada pelo que aconteceu nos Estados Unidos. E isso é muito legal porque tem havido assim, até críticas, né, movimento, e falar, mas só agora, só porque aconteceu nos Estados Unidos. O problema é que só o que acontece nos Estados Unidos, a mídia repercute, né?
É. Então, se a gente pegar a grande imprensa, começou a cobrir 24 horas por dia as movimentações nos Estados Unidos. E claro que isso deu luz também para o Brasil, para as manifestações aqui. Porque parece que assim, o movimento negro não se manifesta, não luta, não faz nada. E quando surge alguma coisa nos Estados Unidos, os negros vão para a rua, né? Então, eu acho que tem que fazer esse reconhecimento, que é assim, o quanto a mídia, né, a grande mídia, ela é importante para dar visibilidade. Então, quando ela ignora os movimentos, não é que eles não aconteçam, né? É que eles simplesmente não aparecem. Isso acho que isso é bem legal, assim. E aí, com tudo isso, o que acaba acontecendo? Eu acho que esse movimento traz uma coisa diferente, que é como os brancos podem ajudar os negros nessa luta, né? Uhum. Sem querer ser protagonista da luta, mas como é que pode ajudar? E isso gerou uma onda de solidariedade, um bando de gente querendo entender como pode ajudar, né? E aí o que os movimentos têm dito assim, é só nos escutar. Escutar o que a gente diz, escutar o que a gente fala há décadas, o que a gente fala há séculos. É só nos escutar e estar junto. Uhum. Então, mas assim, como eu sou daquela que eu sempre vejo meio copo cheio, então eu acho muito legal, assim, se está acontecendo isso, vamos aproveitar, vamos ver o que tem de melhor, né? Por exemplo, uma crítica que houve. Desculpa, mas você chegou a ver um episódio do Porta dos Fundos? Vi, é maravilhoso. Tá maravilhoso, gente. Eu achei maravilhoso. Recomendo que todo mundo assista. Porque ficou tão claro, né? O que o movimento negro tá defendendo, né? Porque chega lá os branquinhos e fala, não, nós somos todos iguais. Não, não somos iguais. A gente não tem que você fale que a gente é igual. A gente é diferente, né? E a gente tem que ser percebido nessa diferença, a gente tem que ser reconhecido nessa desigualdade para enfrentar, porque ficar fazendo um discurso que todo mundo é igual não ajuda em nada, né? Apaga, né, o racismo. E aí tem uma coisa bem importante que eu acho, assim, que você até falou sobre a minha experiência, né? Mas é que, assim, no Brasil, o racismo sempre foi velado, muito diferente dos Estados Unidos, que o racismo é escancarado. E quando ele é escancarado, ele ajuda a fazer a disputa, a brigar. No Brasil é todo mundo, né? Ele é estrutural e tem o que a gente chama aqui de colorismo, que é assim, quanto mais assim, o preconceito é maior, quanto mais escura for a sua pele. Sim. Né? Então, a população negra, ela sente o racismo diferente à medida em que vai escurecendo a cor da pele. E se a gente for pensar, assim, as mulheres, elas são as mais afetadas. Elas são afetadas pela questão de gênero, né? Toda a discriminação de gênero. E a questão racial chega a ser cruel, inclusive porque se a maior parte da população negra é pobre no Brasil, as mulheres negras são aquelas que na maior parte das vezes, cuida dos filhos, né? Dona da casa, cria os filhos sozinha, né? O salário, chefe de família, estávamos fugindo, é chefe de família, e são as mulheres que às vezes trabalham como empregadas domésticas numa boa parte, né? Uhum. Então, eu acho bem legal essa... Agora, não pode ser pontual, né, Paula? Sim. A gente tinha que conseguir que fosse um movimento permanente, né? Que a gente... E aí, eu acho que assim, a gente precisava ter uma educação contra o racismo, né? Porque eu já estava vendo, saiu uma pesquisa hoje que foi feita pela CUFA, né? Uhum. Sobre a percepção, né, das pessoas. A CUFA é movimento de favela, né? Central Única de Favelas, eu acho. De favela, né? E aí, assim, a discussão tem, assim, nem nas famílias negras, assim, a gente não faz essa discussão. É difícil, porque é difícil falar sobre um preconceito, é difícil você falar pro teu filho, né? Então, você cresce e, às vezes, você vai entender sobre o racismo muito lá na frente, né? Você vai ter a compreensão da opressão
muito lá na frente. Então precisa. Eu vi essa semana, que também eu recomendo, tá no site da Fundação Perseu Abramo, que era uma palestra mesmo, uma aula com a Nilma. A Nilma foi ministra, né? Da igualdade racial. E é bem legal, porque ela é uma professora universitária, né? Foi reitora, uma das primeiras reitoras negras, e ela conta bem como é que se dá esse processo, né, do racismo, como é que ele estrutura a nossa sociedade, né? E como que as elites se comportam, né, frente a essa diferença, né? Como que é essa discriminação. Eu acho que, não sei, você quer perguntar mais alguma coisa Não, eu sobre... quero só cumprimentar aqui, ó. Minha amiga Marta Simas entrou. Obrigada, Martinha. O Glécio Santos. A Tati Sotilho. A gente que eu não vejo há muito tempo. Que bom, Rosana, que você trouxe aqui para minha rede. Que ótimo. A Eurifel, eu não sei. Porque tem... é a minha sobrinha, a Calê Riffel. Legal. E o G. Micelli também. Oi, Calê. Perfeita, isso mesmo. Mas não, tava ótimo. Eu só concordo com tudo que você falou. Isso não pode ser pontual. Eu até, você sabe que há 2 semanas, assim que aconteceu aquele episódio, todo mundo começou a fazer manifestação, né? E eu até fiquei com cuidado, porque eu falei assim, nossa, às vezes parece tão oportunismo, né? Acontece um episódio, você vai fazer o discursinho. Eu achei melhor não fazer, até porque assim, eu normalmente eu posto coisas contra o racismo, tenho postado. E aí, quando teve o episódio, eu falei assim, eu não vou fazer nada específico para isso, com medo de parecer oportunista, porque esse é o cuidado, assim, de ser tem que ser uma coisa constante, que você já fazia antes, né? E eu acho que a gente tem que continuar lutando. E esse reconhecimento, a discutir isso é importante. A maioria das famílias, né, de negros, né, pessoas pretas, não falam sobre isso. Ou até reproduzem, né? Eu conheço, assim, várias famílias, assim, que falam, não, que a criança não quer ser preto igual o pai, entendeu? Quer ser mais clarinho, né? E essas coisas. E a gente acaba deixando passar, né? E não falando, não, você é lindo, né? Você tem que... Essa coisa é muito difícil, porque você tem que lutar contra todo um sistema. Você não vê, né? Agora é que você tem a Maju, né? Eu achei... tudo bem. Você viu o episódio que deu da Globo News, né? Que eles colocaram todos os brancos falando sobre combate ao racismo. Eles foram tão criticados que acabaram fazendo um programa só com os repórteres negros, né? Com jornalistas negros. Episódio... Que foi muito legal, né? Foi ótimo, mas também assim, né? Não pode ser né? Então, que incorporasse na grade, né? Uma coisa assim, uma ação afirmativa desse tipo, né? Eu acho que tem que ser um compromisso assim constante. A gente que organiza eventos, eu organizo muitos eventos. Então, assim, paridade de gênero, né? Participação de negros, tem que ser uma coisa que a gente tem que introjetar na nossa cabeça. A Thaís me chama muito a atenção. Eu fui montar a coordenação da campanha aqui. Aí a primeira coisa que ela perguntou, quantos negros, quantas mulheres? Aí eu falei, nossa, tá certíssima, porque que adianta? Aí tem LGBTI, não, eu faço confusão, LGBTI, eu acho, e jovens. Então, isso aí eu ainda não consegui. Nossa, preocupação, né? Mas eu acho que é uma preocupação, porque senão é só uma coisa de discurso, né? Você vai fazer um plano de governo, vai colocar lá, né, um discurso bonito, uma secretaria, mas eu acho que assim, o maior compromisso que eu posso assumir no meu plano de governo é falar assim, olha, os meus secretários, né, vai ter paridade de mulheres, vai ter a participação de... Aqui a gente pode até se comprometer com metade dos negros, porque a população de Cubatão é muito negra. Tipo, mais de 70% da população aqui é negra. Então, assim, 50% não é nem o representativo, né, do que seria da população, né? Então, eu acho que, assim, a gente ainda está construindo, é uma discussão, claro, que não me cabe sozinha, né, tomar essa decisão,
Mas eu proponho isso para o nosso grupo, tal, que a gente faça um compromisso bem ousado nesse sentido do reconhecimento, não criar uma secretaria, mas incorporar, né, no primeiro escalão, no segundo escalão, ter esse E isso, compromisso. isso que você está falando é bem importante, porque eu acho que, assim, eu fui de um ministério, né, das mulheres, né? Isso. Fui Foi vice-ministra. Ela fica com vergonha de falar, gente. Ela foi vice-ministra de política para as mulheres. E assim, no governo Lula. Não, né? Foi no Lula ainda. Não, governo Dilma. Dilma, tá. Desculpa. Governo Dilma. É que a gente ficou lá todo o período e a gente confunde um governo com Foi o primeiro ano do governo Dilma. E assim, a gente, mesmo tendo um ministério, aí no caso, né, da prefeitura tendo uma secretaria, é muito difícil, porque assim, as grandes decisões, elas por mais que você tente mudar a pauta, ela está na área econômica, né? Então, como é que você faz com que essas questões elas apareçam também nas secretarias, ou sei lá, nos ministérios ditos importantes, ou onde tem dinheiro, né? Porque onde tem dinheiro é onde você... E para que a secretaria não seja só de aconselhamento do que tem que ser feito, né? Ou o ministério não seja só de aconselhamento ou de cobrança, porque senão você desenvolve políticas e as outras pessoas estão numa outra vibe, né? Cada um na sua área, e vão lembrar da questão, sei lá, né? Quando essa eu acho que é um ponto importante assim para a política pública. Eu acho que assim, você tem razão. Antes, deixa eu cumprimentar. Entrou aqui, ó, o vice-presidente da OAB daqui de Cubatão, o Paulo Toledo, meu colega. Sabe que eu estava, né, na diretoria da OAB, eu era presidente da Comissão da Mulher Advogada, mas já tive que me desincompatibilizar por conta da legislação eleitoral, 4 meses antes, porque a OAB é considerada entidade de classe, né, como um sindicato, né, então entra na regra da desincompatibilização 4 meses antes da eleição. Mas essa questão da estrutura administrativa, eu acho muito importante. Fez diferença a criação, né, no governo Lula da Secretaria de Política para as Mulheres, da Secretaria de Igualdade Racial, porque assim obriga... Direitos humanos. Eu falei falei ontem sobre isso, direitos humanos. É importante porque obriga o orçamento também a ter uma dotação orçamentária para aquela política, torna essa política uma política de Estado, né? E não só uma política de governo, dependendo da vontade, né, daquele que está na cadeira naquele momento. Mas não é suficiente. É isso que eu acho que a gente tem que dar um passo. Isso foi importante. Acredito, por exemplo, eu tenho que defender isso aqui. E não é simples defender. Aqui na prefeitura só tem uma assessoria de política para as mulheres e uma assessoria de igualdade racial, as duas dentro da Secretaria de Assistência Social. Então já dá uma conotação, né, assistencialista para essas assessorias. Eu acho que elas têm que ter um status maior, elas têm que vir para a Secretaria de Governo, como foi no governo federal, né, que você trouxe para a Presidência da República essas secretarias especiais com status de ministério. Acho que isso é importante, mas como eu estava te dizendo, não é suficiente, porque não basta, né? Você tem que também incorporar de forma transversal. E eu acho que a melhor forma de fazer isso é dando representação mesmo nos cargos de poder, para as mulheres e para os negros. Eles têm que ter representação. E aí é muito mais fácil fazer esse diálogo se eles estiverem proporcionalmente representados, né? Com igualdade, com poder, né? E não só ali naquela caixinha, né? Não, senão você fica ali e você vira chata, né? Quem tá à frente da pasta parece que assim, só sabe falar daquilo, lá vem a pessoa cobrar. É muito difícil, assim, mesmo com toda a importância, a experiência que eu vivi, mas também tinha gente que via dessa maneira, né? Nossa, já temos que incluir de novo as mulheres. Lá vem as mulheres de novo cobrar, né?
Mas não tem outro jeito, né? E Sim. aí, assim, falando, voltando um pouco das manifestações, assim, a gente só consegue avançar se manifestar, né? E manifestação, as redes, assim, é um excelente palco de manifestação. Mas, assim, quantas pessoas a gente consegue atingir? Quem tem. A gente está vendo agora no problema das escolas, né? Que as crianças não conseguem estudar porque elas não têm internet dentro de casa, Sim. né? Ou os dados assim são muito limitados. Então, como é que você vai atingir essas pessoas? Não atinge, né? É, Se pegar não, os pais, tem muita uma gente que coisa não que eu está tenho, nas a redes. reclamação que eu tenho ouvido muito aqui em Cubatão é que uma família, ela tem 3, 4 filhos. E quando muito, ela tem um celular, né, do pai ou da mãe, né, ou de geral só da mãe que está cuidando dos 3 filhos, né, e quando muito um computador, nem eu tenho mais de um computador em casa para minha família. Então imagina, como é que você vai pôr 3 para estudar ao mesmo tempo? É, Não, assim, é uma fraude. É uma fraude. Isso tem sido dito. Aqui, a prefeitura não se preparou para isso, entendeu? Então, assim, a plataforma que está sendo usada é do Estado, começou a ser usada 60 dias depois. Então, já tem, assim, uma perda significativa. A merenda não está sendo distribuída para as crianças, né? Então, a prefeitura recebe recursos, né, para a merenda escolar e mesmo assim não está repassando esses recursos. Então, é uma situação muito difícil e a gente vê, a desigualdade se apresenta cada vez mais forte, né? Nesse tempo de é, crise. Porque aí você vê, quem é, está sofrendo são aqueles que sempre sofreram. E agora, muito mais, né? eu acho que assim, a pandemia, ela de alguma maneira, ela escancarou todas as nossas mazelas, né? Ela É, tirou tudo debaixo do tapete, assim. Não tem como você não enxergar o que a gente está vivendo sob todos os aspectos. Sim, sim. escancarou, né? E eu acho que também a grande mídia também, com essa coisa de fica em casa, de que tem que manter o isolamento social, acabou explorando todas essas contradições, coisa que ela normalmente não faz, né? Ou faz de maneira muito apelativa quando quer sensibilizar com um caso ou outro, né? Mas Uhum. você está sendo bombardeado pelos problemas que existem, eles só estão com mais visibilidade, né? Assim, os gargalos, eles. E não que nós da esquerda a gente vem combatendo, vem discutindo, né? Mas parece que tem uma cegueira, né? Tem uma cegueira na sociedade, porque tem uma estrutura elitista que prefere esconder os problemas sociais, a não enxergá-los, porque está no seu patamar de privilégio. Enquanto eu estou Uhum. com os meus privilégios garantidos, está tudo bem, né? A hora que os privilégios começam a ser ameaçados, aí começa a se movimentar. E, em partes, é o que o Bolsonaro foi eleito em cima disso, né? Garantir Sim, os privilégios. é. Porque tem as pessoas que. Hoje você conversa com muitas pessoas e fala, eu não votei no Bolsonaro, eu votei contra o PT. Bom, mas espera aí, tinha muita gente além do PT, né? Você vai votar no Haddad, mas tinha outras pessoas para votar. Sim. Mas essas pessoas, elas acreditavam na manutenção dos seus privilégios, né? Então, assim, e sabiam no que estavam votando, né? E é muito, assim, quem esteve na Paulista esse final de semana conta, e eu também vi várias imagens, que a passeata foi do MASP, para quem é de São Paulo, né, conhece, foi do MASP até a Praça Oswaldo Cruz. Oswaldo Cruz, é. E no caminho, as pessoas na janela se manifestando, batendo panela, fazendo apitaço, né? Então, uma parte dessa população a gente está começando a ganhar, mas a gente está ganhando pelas questões, assim, de sobrevivência, questão democrática mesmo, né? Eu não sei se. Porque o forte também nessa manifestação é a questão da democracia, né? Sim. Contra o fascismo, né? O fora Bolsonaro é a pauta, né? Também É. dessas manifestações. Rosana, a gente só tem mais 15 minutos, tá? É, Então, deixa eu falar sobre duas falo, coisinhas só deixa eu que eu acho falar, que são. ó, antes de você falar, a Dani entrou, né? Um beijo para Dani, pro Luiz Felipe, Dani Matos? Dani Matos.
Luiz Felipe Esteves Freitas. O Igor está falando assim, ó, vocês consideram a possibilidade da prefeitura fornecer o tablet para os alunos? Igor, a prefeitura, quando era do PT aqui em Cubatão, fez isso, distribuiu. Mas atualmente que a prefeitura é do PSDB, não fez mais. O Lídio fala também que existem pais solteiros que cuidam dos filhos sem poderem trabalhar, não estão tendo nenhum acompanhamento, estão passando necessidade. Claro, Lídio, existem, mas a maioria são mulheres, tá? Vamos reconhecer, né, que são exceções. Esses aí, pai solteiro cuidando de filho, não é a regra. Mas existem e a gente tem que, claro, tentar ajudar a todos. Mas diga, diga, Rosana. Eu queria falar, então, assim, por fim, que a gente já falou, né, da luta democrática, da questão antirracista e a questão de gênero, né, que eu acho que não dá para não falar, que é a luta das mulheres. E aí, eu acho muito legal o lançamento do manifesto. A gente, às vezes, quando a gente não está na direção do movimento, a gente tem dificuldade, às vezes, de aceitar que outros tomem a iniciativa. E como eu já falei, eu acho que a gente está num momento em que a gente precisa ter bastante paciência para poder entender todas as movimentações, né? E aí o lançamento do manifesto, né, Mulheres Derrubam Bolsonaro, me fez lembrar assim, da importância que tem esse tipo de movimento. Se a gente for lembrar, assim, um dos movimentos bastante bem importante na época da campanha do presidencial, que era o Ele Não, né? Sim. Então, assim, as mulheres já denunciavam, as mulheres já diziam que não dava, né? Porque o fascismo, né? O que ele faz é acabar com a nossa existência, né? Então, assim, acabar com a existência dos negros, dos pobres e das mulheres, porque a misoginia, a gente estava falando até de composição de governo, né? Vamos pegar qual é o ministério que a gente tem hoje. A gente sabe exatamente o que é e como que as mulheres são vistas, né? Então, e sempre que tem perda de direitos, as mulheres, em geral, elas são as primeiras a perderem os direitos. E as mulheres negras, que já quase não têm direito, né, que sofrem preconceito, elas estão na base ali, né, então são as mais prejudicadas. Então, acho que é um movimento que a gente tem que acompanhar, tem que incentivar, e aí, como eu disse, assim, acho que respeitar quem não quer ir para a rua pelos motivos de saúde, mas apoiar quem vai para a rua, né, a gente vai ter que... E eu acho que, assim, o sucesso, né? Quer dizer, o avanço ele se dá no processo, né? Então, assim, é um processo que a gente tem que avaliar dia a dia quais são os acontecimentos para a gente tentar... eu acho que não tem receita pronta, sabe? De aquilo vai dar nisso. Então, eu acho que a gente tem algumas diretrizes, eu acho que para nós, né, que respeitamos e que fazemos análises... do ponto de vista histórico, nos ajuda muito, porque a história nos ensina, né? Pra gente que não acredita que a Terra é plana, que a gente que acredita em vacina, né? Então, tem alguns elementos que nos ajudam mais nessa análise, né? De como que a gente vai superar. E há 3 meses, ninguém podia imaginar que a gente estaria confinado dentro de casa, né? Não, é verdade. É um mundo novo. Deixa eu aproveitar aqui, olha. O Paulo Toledo complementou aqui, falando que foram distribuídos na gestão da prefeita Márcia Rossi, que foi do PT aqui, notebooks para todos os alunos. Família com 3 estudantes na rede pública tinham 3 notebooks em casa, nessa época, né? Há 4 anos atrás. O Wesley fala que os notebooks com sem capacidade e muito ultrapassado, qual não agrega nada aos usuários. Também depende do notebook, mas é melhor que nada. Eu acho que hoje em dia, não tá, o que eu ponderei, não está se distribuindo a merenda. Então, vai se falar em distribuir notebook. Né? Infelizmente, é uma diferença, né, enorme. Então, eu acho que no mínimo, né, o mínimo tinha que estar sendo feito e o mínimo
seria a distribuição das merendas, né? E, se possível, dar um apoio mesmo tecnológico ou buscar alternativas, né? Você sabe, eu não sei se a Flávia ainda está nos ouvindo, porque eu tive um debate com a Flávia que está aqui no grupo, eu tive um debate com ela sobre essa questão do ensino à distância, né? Eu acho que assim não tem mais volta, né? O ensino à distância, ele, assim, nós temos que nos preparar para isso. Sim. Porque eu acho que é o futuro. Assim como o teletrabalho, né? Isso, vai ter que achar, nós vamos ter que achar ali um ponto de convergência. Mas atualmente, e ela falava uma questão também que é bem significativa, que os equipamentos não são suficientes. Porque os professores, assim, eu vi outro dia uma matéria de uma professora na televisão, ela estava dizendo, eu não tenho formação para poder dar aula via internet, então eu também tenho que aprender. Então, assim, precisa ter uma capacitação. Então, não adianta ter um tablet ou ter uma, né, assim, falta pedagogia. E aí recai sobre os professores também, aí pensar da categoria, né, dos professores, a responsabilidade que o Estado muitas vezes não lhes proporciona de poder dar uma boa aula, de ensinar, de interagir. Você pode ter ensino à distância, mas você também tem que ter um espaço que você conversa com seus alunos, né, que você responde. Então, a Flávia está aqui, sim, falando, é preciso pensar no professor. É verdade. A Flávia é professora. Inclusive, esse sábado, viu, Flávia? Se você puder, esse sábado a gente vai promover um encontro do plano de governo, né? No encontro virtual, o primeiro encontro virtual do plano de governo no Facebook, e o tema vai ser educação. A gente tem um grupo já de educação discutindo nossas propostas e a gente vai se reunir pelo Zoom, mas vamos transmitir ao vivo pelo Facebook para qualquer pessoa poder participar, mandar contribuições pelos comentários e assistir também o debate que vai ser feito pelos professores, pelos gestores de escola, né? A gente convidou a Bebel, a deputada estadual do Partido dos Trabalhadores, que foi dirigente da POSP, né? E aí, com certeza, ela tem batido muito nessa questão também do ensino à distância, da necessidade de você ter uma capacitação dos professores e dar condições para que os professores possam, né, dar continuidade a esse tipo de educação que a gente sabe não é fácil. Mas eu concordo com você, Rosana. A gente também tem que enfrentar essa mudança. Não adianta também negá-la, né? Falar, não, ela não serve, o ensino presencial é importante. Não, a gente está vendo no mundo todo, até antes da pandemia, que o ensino à distância vem ganhando força e ele é uma alternativa, não é melhor do que nada, né? Claro que eu acho sempre que o ensino presencial ele tem mais mecanismos, sabe, de aprendizagem, né? Porque você tem mais interação. Mas se não dá para todo mundo, né? Às vezes você pode mesclar as duas coisas, né? Ter momentos presenciais, não precisa ser tudo presencial, com momentos virtuais. Eu acho que a gente tem que olhar mesmo. Isso, desde que seja definido um plano, né? Você tem um plano realmente de que você consiga. Mas eu falei da Flávia porque ela realmente me chamou a atenção sobre a questão. Falou, não é só o equipamento, não é só ter aula, né? Tem outras coisas que a gente que não é da área da educação, estrito senso, né? A gente acompanha de maneira mais forte, mais periférica, digamos assim, que às vezes a gente não se dá conta, né? Mas é um bom alerta, né? Porque a gente tem que discutir agora, né, nos planos de governo, o futuro. E o futuro é esse, né? Daqui vai passar esse ano, né? Talvez. E a gente vai ter que incorporar essas tecnologias como método, né? E aí eu também não tenho resposta para isso, mas assim, pelo menos eu estou aberta a ouvir. E eu acho que a gente não. A própria retomada dos investimentos, né? A gente nunca vivenciou uma crise dessa dimensão, a depressão econômica que a gente vai ainda vivenciar, que vai durar aí muitos meses, a gente sabe. Então a gente tem que ter muito diálogo, muita escuta, né? Para encontrar soluções que sejam adequadas a esse momento que nós vamos viver. Alguém chegar aqui e falar, não, eu sei, tenho a solução para os problemas,
é falso, é oportunista, é mentiroso, né? Eu acho que a gente tem que reconhecer as nossas vulnerabilidades e aprender, né, com elas. Mas você porque é queria tudo falar muito mais novo, alguma né? coisa? Agora já está em 5 minutos só. É Não, acho horrível. que era O isso, Instagram é sim. Eu acho que horrível porque ele limita mesmo. No Facebook a gente pode ultrapassar, mas aqui não. Aqui ele cai. Quando chegar em 1 hora, ele cai. Ó, a Wesley Rocha, né? Verdade, eu tenho aulas de AD devido à pandemia. Muitos professores não estão preparados para essa plataforma. Ele está concordando aqui, o ela. não, e eu acho que é assim, só para não deixar nenhuma dúvida, que se a Flávia tá aí, ela vai me matar. E Uhum. os professores que estiverem aí também, porque a gente tem que também colocar essa discussão de maneira que não fique uma responsabilidade dos professores, é uma responsabilidade do Estado, né? Sim. Porque senão fica também uma responsabilidade como, o professor não é preparado, o professor... então, eu acho que, assim, colocar o debate num devido lugar, assim, que é o Estado, ele tem que ter a capacidade de promover uma educação de qualidade e dar condições para os profissionais É. da E passa também, da porque educação. essa educação de qualidade também ela é menos informação e mais desenvolvimento de habilidades, né? Porque hoje a informação ela tá muito fácil, né? De você pegar na internet, no Google, né? E O então, problema é como é que você vai dar um tratamento para essas informações, exatamente, né? então, as habilidades que você tem que desenvolver. Então, também é uma outra, é uma. Eu estava até conversando hoje mesmo com 2 colegas meus aqui na prefeitura sobre isso, assim, da revolução tecnológica que nossa geração está vivendo. Nós passamos por várias revoluções. Eu lembro quando eu entrei na faculdade, eu usava a máquina de escrever para fazer petição, carbono. Então eu vi a revolução do computador, do DOS. Quando eu me formei no Windows, eu lembro, falei, nossa, eu vou ter que aprender tudo de novo. E hoje, né, o Windows ficou tão ultrapassado, né? Hoje. Não, E aí essa eu fiz pandemia fez curso a de gente. DOS. Hoje eu fiz uma reunião virtual aqui na prefeitura, entendeu? Assim, de secretarias, discutimos um projeto de lei. E nunca pensei que eu ia estar fazendo isso, né? Numa prefeitura que Sem contar a sequer. economia financeira também, né? Não, muito bom, muito bom. Eu acho que a gente tem que incorporar esses avanços tecnológicos para sempre, porque isso dá eficiência e qualidade de vida, né, para nós, assim, poder trabalhar parcialmente em casa, né? Eu não tenho vindo todos os dias para a prefeitura. Se Eu bem faço. que a gente vai ter que brigar muito, né? Porque o que eu tenho escutado de gente que está trabalhando em casa e que começou a trabalhar muito mais, que não tem mais horário, que toda hora. Eu faço uma analogia com o WhatsApp. Quando não tinha o Aham, WhatsApp, você recebia o e-mail, você respondia dali 2, 3 dias. Com o aham, WhatsApp, você recebe, você tem que responder de imediato. Eu sim, acho que o trabalho em casa também está sendo uma exploração para alguns segmentos. é, sim. Olha, então, gente, já tá terminando. Temos 1 minuto e 40 segundos. Quer dar um oi? A Cláudia entrou. A Claudinha? É. Quem que é? O Igor falando, Ai, eu que nem sabia bacana. que existia curso de DOS. Rosana, parabéns. Eu fiz datilografia. Eu fiz datilografia também. Todos Ué, nós, todos nós fizemos, né? Todos. quando eu me formei em jornalismo, eu fui trabalhar, meu primeiro emprego foi no Diário Popular, e aí eu trabalhava com máquina de escrever. É, é isso. Mas é isso. Eu acho que Estamos da idade, né, Paula? mas eu tenho assim uma perspectiva muito positiva, muito otimista, sabe? Eu acho que o futuro e os avanços tecnológicos nos dão muitas oportunidades de ter uma qualidade de vida melhor, ampliar nossa possibilidade de interação, né, com as pessoas, sociabilização. Eu acho que tem muitos aspectos positivos. Não estou falando que não deixando de reconhecer os negativos, como você bem apontou, existe uma superexploração, tudo vai ter que ser adequado, mas eu acho que a gente tem que ter uma postura assim otimista pelo que vem, né, e tentar tirar o que tem de melhor É. e
e apresentar soluções para os problemas que surgirão, né? Eu ia falar de negacionistas, nós estamos cheios já, né? É. Então Não dá para tá. negar algumas coisas, né? Tem que. Ó, um beijo, muito obrigada, Rosana. Foi ótimo o papo. E depois a gente continua conversando. Obrigada a todo mundo que nos acompanhou. Gostei. Obrigada.